É um prazer estar aqui nesse palco junto com vocês para falar um pouco da oportunidade que a gente tem aqui nas nossas mãos aqui, e principalmente para esse estado maravilhoso, Minas Gerais, de utilizar o hidrogênio verde como uma fonte realmente muito interessante para a descarbonização na indústria de fertilizantes, que é basicamente uma das principais missões que nós temos na Atlas Agro e que eu vou compartilhar aqui um pouco com vocês. Tudo certo aí? Acho que teve algum acidente ali atrás. Ok, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria mostrar um vídeo rapidamente para falar, acho que ajuda a explicar um pouco sobre o que é que nós vamos fazer, qual é esse projeto que nós temos hoje aqui no Triângulo Mineiro, e obviamente depois eu falo um pouco mais da nossa empresa. Plant will cost 4.3 billion real to build, create hundreds of jobs, and come online in 2027. This investment will be replicated across the country, reducing dependency on imports. Muito bom. Pode voltar à apresentação, por gentileza? Então, isso é o que nós vamos fazer aqui nesse projeto em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Agora eu vou explicar um pouco mais sobre, só para dar um pouco de contexto da empresa e falar um pouco da oportunidade que a gente tem aqui no Brasil. A Atlas Agro faz parte de um portfólio, é uma empresa relativamente nova, foi fundada há 2 anos, é uma empresa de capital europeu, com a sede na Suíça, onde hoje a gente faz parte do portfólio da Macquarie Investment Group, que é um dos maiores fundos de infraestrutura do mundo, com mais de 870 bilhões de dólares em ativos, principalmente na parte renovável em todo o mundo. Tá? O nosso time da Atlas Agro, apesar da empresa relativamente jovem, a gente tem um time altamente competente. Basicamente, todas as pessoas que vieram hoje para a nossa companhia, eles trabalharam mais de 20 anos, pelo menos, na indústria de fertilizantes. Esse aqui é apenas uma ideia da quantidade de plantas que o nosso time de engenharia e o nosso time de projetos construiu ao longo desses 20 anos, trabalhando na indústrias, a grande maioria delas plantas de fertilizantes nitrogenados, mas também outros tipos de plantas de fertilizantes e também outros tipos de plantas químicas que somam uma expertise de investimento de quase 40 bilhões de dólares em investimentos. Então, como falei para vocês, a gente fica com a sede na Suíça, o nosso escritório de projetos é na Espanha, em Madrid, e a gente tem 2 projetos hoje em curso. Um projeto fica nos Estados Unidos, no noroeste dos Estados Unidos, no estado de Washington, numa cidade chamada Richland, onde esse projeto a gente chama de Pacific Green Fertilizer, e o outro nosso projeto, o segundo aqui, é em Uberaba, no Triângulo Mineiro, onde a gente tem aqui a Minas Gerais Green Fertilizer Plant. Essas 2 plantas vão ser as 2 primeiras plantas de fertilizantes nitrogenados em escala industrial no mundo. Existem algumas iniciativas de fertilizantes, mas elas não são em escala industrial, são em escala piloto. Essas vão ser as 2 primeiras do mundo, a primeira nos Estados Unidos, a segunda no Brasil,
e essa de Minas Gerais, a primeira do Hemisfério Sul. Falando um pouco mais da empresa, falar um pouco sobre a indústria de fertilizantes nitrogenados, né? Eu venho do fertilizante, eu estou mais há 20 anos nesse setor, e eu estou pouco mais de 1 ano e meio na Atlas Agro, e obviamente algumas coisas talvez não sejam muito óbvias, mas uma coisa que é muito importante as pessoas entenderem é a importância dos fertilizantes, né? Algumas pessoas às vezes fazem confusão de fertilizantes com defensivos, mas são coisas totalmente diferentes. Os fertilizantes nada mais é do que a nutrição, a comida para as plantas. Existem alguns estudos, esse é um estudo da FAO, que mostra basicamente o seguinte: se não fosse o advento dos fertilizantes, principalmente os nitrogenados, hoje o mundo só teria condições de fornecer alimentos para metade da sua população, porque os fertilizantes fazem com que você aumente a produtividade agrícola. Ele foi considerado, agora na última década, como uma das maiores invenções do último século XX, porque basicamente tirou a pobreza da linha de frente, principalmente no pós-guerra na Europa. Isso é importante mostrar porque a importância que o fertilizante tem hoje para a humanidade, aqui para o nosso planeta e para a segurança alimentar, como a gente tem comentado. Mas a gente tem um problema um pouco significativo nessa indústria. O problema dessa indústria é que, basicamente, ela é uma das indústrias mais poluidoras que existem hoje em todo o mundo. Anualmente, ela emite mais de 900 milhões de toneladas de CO2 equivalente por ano para a atmosfera. Às vezes é difícil você achar um comparativo, tá, mas isso 900 é muito ou pouco? E aí eu coloquei aqui algumas indústrias para vocês terem um pouco de noção. Então, quando a gente vai com a aviação, é quase do tamanho da indústria de aviação. A quantidade de aterros sanitários é cerca de 40% mais que o transporte marítimo. Então, é muita coisa. E esse é um dos propósitos, um dos problemas que nós estamos dispostos a resolver. Como produzir esse fertilizante, esse produto que é crítico para a segurança alimentar no mundo inteiro, mas fazer ele de uma forma sustentável. Estou apanhando aqui hoje, não? Agora foi. Esse aqui só mostra um pouco, trazendo um pouco mais para a realidade do nosso dia a dia, o que isso significa de fato, né? Acho que a gente, todo mundo aqui de Minas Gerais, e eu também não sou mineiro, mas tem uma família que é daqui também. A gente sabe, obviamente, do café, o quanto é importante aqui para a nossa agricultura e também como todos nós amamos café. Mas só para ter uma ideia, hoje, 1 quilo de café que a gente consome tem 750 gramas de CO2 devido ao uso dos fertilizantes nitrogenados. Quando a gente usa algodão, se a gente usa um moletom que a gente compra em qualquer loja, no shopping center, de 450 gramas de algodão, a gente tem quase o dobro de uso de CO2. A gente colocou chocolate, mas a gente poderia colocar aqui basicamente quase todas as culturas agrícolas, que a gente ia ter realmente um número realmente impressionante. Isso mostra o quanto que é importante e urgente a gente trabalhar na descarbonização dessa indústria. E por que isso se deve, né? Por que tem tanta emissão nessa indústria? Esse slide é basicamente para mostrar o porquê que isso acontece. Porque hoje essa indústria, basicamente, ela se move a partir do uso de fontes de energia fóssil. Basicamente, carvão em alguns países, mas a grande predominância de gás natural. E aí, quando a gente olha a quantidade de tonelada de CO2 utilizando alguns desses insumos, a gente vê aqui o tamanho do problema. Quando a gente utiliza carvão para fazer essa queima, para você produzir o hidrogênio necessário para o fertilizante nitrogenado, a gente está falando de produzir 3,7 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de produto. Então, para cada tonelada de produto, ele quase quadriplica a quantidade de CO2 que é emitida na atmosfera. Quando a gente está falando de gás natural, que é a predominância em média 2 no mundo todo, existem algumas plantas com a tecnologia um pouco melhor de catalisadores que pode chegar até 1,2, mas não vão conseguir baixar muito disso. E o que a gente está se propondo é como produzir isso com praticamente zero emissões. Bem, para a gente produzir o fertilizante nitrogenado, uma matéria-prima básica é essa aqui, essa molécula aqui que a gente chama de amônia. Acho que vocês têm ouvido falar muito delas. Desculpem se eu estiver sendo muito básico aqui, mas em algum desses eventos eu tenho ido e as pessoas às vezes não está tão claro como que eles relacionam o uso do hidrogênio ao uso do fertilizante nitrogenado. O grande ponto é que as plantas precisam de nitrogênio.
Isso é fundamental. Precisa de outros nutrientes também, mas nitrogênio é um dos principais. Mas para ela estar disponível em forma de produto para as plantas consumirem, ela precisa ter uma molécula que seja mais estabilizada e seja basicamente a partir do amônio que vem a partir da amônia. Então a gente precisa da amônia para produzir o fertilizante nitrogenado final. Basicamente, hoje no mundo, quase toda, a grande maioria da amônia que hoje é produzida é para os fertilizantes nitrogenados. Obviamente que hoje tem muita discussão no uso da amônia, principalmente como vetor de transporte para a energia, mas hoje a grande maioria é utilizada para fertilizantes nitrogenados. Basicamente por causa disso. Essa é a reação da amônia, que alguns de vocês conhecem, tem o nitrogênio com hidrogênio que forma amônia. De onde que vem o nitrogênio? O nitrogênio basicamente está aqui no ar, 78% do que vem aqui para os nossos pulmões aqui é nitrogênio, mas o hidrogênio tem que vir de algum lugar. E o hidrogênio hoje, na indústria atual, ele vem a partir do gás natural do carvão, na forma de metano, que é um hidrocarboneto, e é ali que você já começa a ver o problema. Eles têm hidrogênio, mas eles têm uma molécula de carbono também linkada com ele. E o que é que acontece? Quando você utiliza basicamente o hidrocarboneto para a produção do seu fertilizante nitrogenado, para a produção de amônia, você utiliza o hidrogênio e você libera todo esse carbono para a atmosfera. E esse é o grande problema dessa indústria. O que é que nós vamos fazer? Utilizar o hidrogênio de uma fonte de hidrocarboneto, nós vamos utilizar da água. Não tem carbono na molécula da água. O que a gente vai fazer basicamente é separar a molécula da água para utilizar o hidrogênio, e o oxigênio a gente pode tanto liberar para o ar, que obviamente não tem nenhum problema, não é um gás de efeito estufa, mas no nosso caso a gente vai reaproveitar esse oxigênio dentro do nosso processo industrial. Então esse é o processo atual, esse é o processo que a gente vai fazer. Obviamente que vários dos senhores sabem que para fazer essa quebra da molécula da água, do hidrogênio com oxigênio, a gente precisa de uma quantidade gigantesca de energia. Até o vídeo mostrou, a gente vai precisar, nesse caso, nossa planta de 300 megamédio de energia para conseguir quebrar essa molécula da água para o volume de produção que a gente está esperando na nossa planta. Então é realmente bastante energia. Mas não faz muito sentido a gente utilizar energia fóssil para quebrar a molécula da água. Por isso que tem a importância de a gente utilizar fontes renováveis, que vai ser o nosso caso. Então esse é o processo muito simplificado. Então energia renovável, quebra da molécula da água, eletrólise da água pelo hidrogênio, captura o nitrogênio do ar, formamos amônia. A gente precisa de um outro produto que é o ácido nítrico, que ele também é formado a partir da produção da amônia. Ácido nítrico misturado com mais amônia, a gente tem um fertilizante nitrogenado final, que é o que a gente vai fazer, essa planta totalmente integralizada, totalmente verticalizada dentro do nosso site. Uma coisa que talvez não muita gente saiba é que esse processo de produzir fertilizantes nitrogenados a partir da eletrólise da água, ela não é relativamente nova. Na verdade, a tecnologia da eletrólise chama mais de 100 anos. Mas, obviamente, muita coisa mudou nos últimos 20 anos, 30 anos. O preço de energia renovável caiu significativamente, a capacidade dos eletrolisadores está cada dia, cada ano melhor. Isso faz com que cada vez mais esse tipo de indústria volte à tona. Então, o que aconteceu no passado é que eles não se tornaram mais competitivos devido ao gás natural, e agora a gente tem um modelo de negócio que consegue tornar ele competitivo. E uma das chaves para isso são algumas melhorias que nós vamos fazer. Como eu falei para vocês, a gente tem 20 anos de indústria 20 anos de experiência nessa indústria. Por mais de 1 ano e meio, a gente estudou mais de 1000 pontos de otimização desse processo de produção de fertilizantes nitrogenados. Trouxemos as melhores pessoas do mundo e estudamos mais de 1000 pontos. Desses, nós identificamos 13 pontos que vão nos ajudar a reduzir o custo de CAPEX e o custo de operação dessa planta. Não vai ser um custo gigantesco, mas a gente imagina que é um custo considerável, junto com outros elementos que a gente tem no nosso modelo de negócio, para tornar ele competitivo hoje. Não em 2030, mas hoje tornar a planta competitiva. Inclusive, 2 dessas 13 inovações, uma na parte da nova tecnologia de ácido nítrico e usando a planta como balanceamento da rede, onde a gente tem 2 patentes submetidas nos Estados Unidos relacionadas a essas 2 melhorias no processo. Então, no final do dia, é um processo que hoje não está em curso no mundo, mas a tecnologia é conhecida. Então, não há risco tecnológico nesse processo de produção.
Um slide que eu gosto muito de mostrar, quando a gente está falando principalmente da indústria do hidrogênio, existe muita discussão. As possibilidades são infinitas para o uso do hidrogênio, como vários dos meus colegas aqui de manhã já comentaram. Eu gosto muito dessa figura que foi feito por esse expert, que é o Michael Liebrecht. Ele é um dos maiores especialistas em hidrogênio do mundo. Ele que fundou basicamente o Bloomberg NEF, que é uma das grandes redes de publicações de informações sobre energia renovável e hidrogênio. E ele criou o que ele chama de Hydrogen Ladder, a escada do hidrogênio, onde ele mostra vários tipos de usos possíveis do hidrogênio, e quanto mais próximo você está do ar, que é mais inevitável que isso vai acontecer o uso de hidrogênio de baixo carbono, e quanto mais lá embaixo, é menos provável que na verdade, se torne competitivo esse modelo de negócio. E o que eu gosto de mostrar e de ver aqui é que o fertilizante é o primeiro da linha, onde basicamente ele fala que não tem alternativa. Não tem alternativa. Nós vamos ter que migrar para o hidrogênio de baixo carbono na indústria de fertilizantes. Obviamente tem outros ali, como falando de hidrogeração, metanol, hidrocracking e vários outros. Mas o fertilizante realmente é um caso que por exemplo, esse projeto da Atlas Agro nos Estados Unidos, aqui no Brasil, é um exemplo real disso, mas obviamente mais e mais projetos disso vocês vão começar a ouvir, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo também. E aí falar um pouco do potencial brasileiro. O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes globalmente. Quando eu estou falando fertilizantes, não só o nitrogenado, mas falando todos os tipos de fertilizantes. Mas isso só mostra o quanto que realmente esse país consome fertilizante. E quando a gente fala de importação, nós somos o número 1. É o país que mais importa fertilizantes do mundo. Basicamente, isso existe por vários motivos, né? Basicamente, na parte de fertilizantes nitrogenados, um dos principais pontos é acesso competitivo a gás natural, que hoje o país não tem. Hoje, basicamente, a distribuição dessas plantas de fertilizantes nitrogenados, elas estão alocadas aonde você tem um custo de gás natural competitivo. E isso torna essa realidade quando a gente olha a indústria de fertilizantes nitrogenados hoje. Do que a gente usa hoje no Brasil, 95% é importado e só menos de 5% é produção nacional. Só existem 2 fábricas hoje, uma em Cubatão e uma na Bahia, que há 2 semanas anunciou que vai ser fechada por não ser competitiva, devido ao uso do gás natural não competitivo no Brasil. Mas a gente, quando olha a projeção da pujança do agronegócio, que é responsável por mais de 1/3 da balança comercial brasileira, a gente olha o potencial e olha também o risco, porque isso aqui é uma estimativa que foi feita há 2 anos atrás pelo Ministério da Agricultura da projeção do aumento de produção de soja e milho. Eu poderia colocar todas as culturas, mas só soja e milho, que são na área de grãos. Isso mostra que o Brasil iria facilmente, vai chegar a mais de 300 milhões de toneladas. Inclusive, a projeção era de chegar a 300 milhões de toneladas de grãos em 2026, 2027. Vocês estão vendo ali aquela notícia que eu fiz questão de colocar ali. A Conab estima a produção recorde de 315 milhões de toneladas em 13 de junho desse ano. O agronegócio é mais rápido, consegue ser mais produtivo, inclusive, que a nossa capacidade de previsão. Então, a gente está 3 anos à frente. E quando você entende que o Brasil está produzindo mais alimentos, entenda que o Brasil precisa mais de fertilizantes. E se a gente não tem alternativa aqui no Brasil, quer dizer que a gente vai continuar importando mais e mais e mais fertilizantes. Isso aqui é um estudo do Plano Nacional de Fertilizantes, da quantidade em milhões de toneladas de fertilizantes nitrogenados equivalente a nitrato de amônio, que o Brasil vai demandar até 2050. Então, em 2020, era 15 milhões de toneladas em fertilizante nitrogenado e vai chegar até 25 milhões de toneladas. 15 milhões de toneladas. A nossa fábrica de Uberaba vai produzir 500 mil toneladas. Isso é menos de 5% da demanda. Com isso, eu não preciso falar muito do potencial que há aqui realmente no Brasil. Gigantesco. Obviamente, o jogo é achar um modelo de negócio, tecnologia para competitividade, e nós acreditamos que nós temos aqui nesse projeto em Minas Gerais. Esse aqui é o nosso projeto, nossa planta.
Hoje lá em Minas Gerais, em Uberaba, para quem conhece, tem um distrito industrial já de fertilizante, já é conhecido nacionalmente como um dos principais hubs de fertilizantes, onde nesse distrito industrial tem várias empresas, mais de 10 unidades, tanto de produção como distribuição de fertilizantes, o que obviamente também torna muito interessante a localização da nossa fábrica lá. Em termos de capacidade, vocês já viram um pouco no vídeo, mas a gente vai produzir 500 mil toneladas de fertilizantes. Para isso, a gente vai demandar 236 mil toneladas de amônia, pouco mais de 40 mil toneladas de hidrogênio, o que significa 300 megamédio de energia. E se a gente fizer ali um split de 60% eólico ou 40% solar, dá 725 megawatt pico. Se for 100% solar, a gente está falando de 1 giga. Só para a gente ter ideia do tamanho de grandeza. Obviamente, tem tido grande suporte tanto do município, que foi o primeiro que nos acolheu, tanto também do governo do estado. O próprio Invest Minas está aqui, tem nos apoiado bastante também em diversos temas, trazendo realidade realmente desse projeto, onde agora a gente está basicamente na fase final de desenvolvimento de negócio. Muito provavelmente o ano que vem a gente começa com um projeto de engenharia, contratando um grande EPCista global, para começar a construção, provavelmente no final do próximo ano ou no início de 2025. E esse é o processo que a gente está. Tem mais de 15 empresas interessadas já nesse projeto nosso. Hoje, basicamente, o que a gente está fazendo, a gente está no estágio 6, 7 meses mais avançados do nosso projeto nos Estados Unidos, onde basicamente já está na fase final do projeto, para começar a construção no próximo ano. E aqui, obviamente, a gente vai ter a vantagem também de conseguir várias partes dos projetos, estudos e detalhamento da engenharia que já foi feita na nossa planta nos Estados Unidos, até porque a ideia é que ela seja muito semelhante ou uma cópia bastante parecida da planta que a gente vai ter lá. Bem, por fim, o que essa planta significa não só para Uberaba, para Minas Gerais, mas principalmente para o país, né? Acho que o primeiro ponto é um ponto bastante importante, que é a maior confiabilidade da entrega para o produtor. A gente está na indústria, a gente viu a preocupação de vários produtores que no último ano, com a guerra da Rússia e da Ucrânia, ficaram com receio de não conseguir ter o fertilizante para colocar na safra deles. Se esses fertilizantes não chegassem, por um problema geopolítico mundial, imagina, ia ter quebra de safra, uma quebra de produtividade e basicamente um prejuízo muito grande para esses produtores, o que significa um prejuízo para o Brasil, já que o agronegócio é um terço da balança comercial brasileira. Então, ter a disponibilidade de fertilizantes locais significa também ter uma segurança maior do fornecimento desses insumos críticos para a agricultura, críticos para o nosso crescimento econômico aqui no Brasil também. Não preciso falar da quantidade de empregos, acho que muitos dos meus colegas têm falado aqui, como é importante desenvolver o mercado interno. E eu fiquei muito feliz hoje que eu vi o subsecretário aqui, os meus outros colegas também, a Mônica comentou, da importância de fomentar o mercado interno. Muito se fala de o hidrogênio para exportação, mas existe um potencial gigantesco no mercado interno que faz com que desenvolva uma indústria para isso e que gere mais emprego e mais desenvolvimento, mais ainda do que a própria exportação. E se tem um estado que pode ser pioneiro nisso, é esse estado que nós estamos aqui, é Minas Gerais. Porque a gente tem uma indústria bem consolidada, indústria siderúrgica, tem um agronegócio pujante e tem várias outras indústrias que podem se beneficiar. Obviamente, a gente tem uma disponibilidade de hidrogênio competitivo e hidrogênio sustentável. A atração de novos investimentos também, porque uma planta dessa, quando a gente vai, no final, o nosso interesse é o fertilizante nitrogenado. Mas a nossa planta, por disponibilizar hidrogênio verde, a gente pode ter outros segmentos, como a própria siderurgia, a mineração também, que é um grande fator econômico e pujante aqui no estado também, que pode se beneficiar para utilizar para produtos, por exemplo, para mineração também. E atrair novos investimentos nessa indústria. Mais de 1 milhão de toneladas de CO2 equivalentes evitadas por ano, 4,3 bilhões de reais de investimento e desenvolvimento tecnológico. Acho também as nossas duas colegas antes falou o quanto é importante ter uma planta aqui em Minas Gerais desse calibre, vai fomentar um novo desenvolvimento de formação de pessoal em hidrogênio e em amônia. Eu tenho um pouco de conhecimento em plantas de amônia, inclusive já trabalhei algumas delas lá fora do Brasil, e não é um conhecimento básico. Realmente exige, para a gente formar um operador de uma planta de amônia, são quase 2 anos de treinamento, porque é uma planta realmente bastante crítica e bastante detalhada. E, obviamente, é muito importante, mas ela exige um conhecimento realmente bastante profundo.
Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês, mostrar um pouco o projeto, mostrar que o hidrogênio verde, para nós, é uma alternativa super viável para o fertilizante hidrogenado. Trazendo esse projeto para Minas Gerais, a gente já coloca aqui o estado realmente na vanguarda, relacionado não só aos fertilizantes verdes, mas como o uso real do hidrogênio verde para uma aplicação, para uma economia, que é a economia hoje principal do Brasil, que é o agronegócio. Muito obrigado.